Para a gente finalizar hoje, eu quero falar sobre uma opção argentina, um volante que está livre no mercado e que acho que aguentaria sim o tranco tranquilamente aqui na Série A do Campeonato Brasileiro, que é o Santiago Cáceres. Ele tem 27 anos de idade, atleta ex-Vídea Real, também passou pelo América no futebol mexicano e está livre hoje, segundo o site Transfermarkt. Ele não renovou o seu contrato no Vélez neste último ano, teve alguns problemas de lesões, tá, nas últimas temporadas, por isso que tirou ele dos gramados com grande frequência. Foram 13 jogos apenas em 2024 e em 2023 apenas 7 aparições. Por que eu coloco o Cáceres dentro desta lista? É um jogador que eu não traria, por exemplo, se a Série A começasse semana que vem. Por quê? Jogou pouco, né? Mas como tem um campeonato pernambucano, tem a pré-temporada, tem os jogos que ainda não tem aquele nível de exigência tão alto como é o Campeonato Brasileiro, e este é um bom momento para o esporte tentar encontrar jogadores, seja aqui na América do Sul ou até mesmo repatriar outros. E o Santiago Cáceres já teve sim bons momentos na sua carreira. Vou até abrir para vocês aqui ó, o FIFA, né? Ele já teve algumas cartinhas recentemente, tanto na América do Sul quanto também lá na Europa. Para quem entende aí do FIFA, vai saber do que eu estou falando. É um jogador sim que já demonstrou um bom potencial, né? Principalmente vestindo a camisa do Vídea Real lá na temporada de 2021, foi o último ano dele na Espanha. Ele que foi contratado ainda em 2018 pelo clube espanhol, depois foi emprestado ao América, voltou para o Vélez também, onde é revelado, e a última temporada que ele jogou com maior frequência foi em 2022 no Campeonato Argentino, inclusive com uma boa nota média de 6,93. Pode deixar sua opinião também sobre o Santiago Cáceres e esta função de um primeiro volante que o esporte precisa sim contratar. Olhando aqui no Brasil, eu vi alguns torcedores me perguntando em relação ao Felipe Melo, se é um cara que compensa ou não para o esporte ou para qualquer outro clube na Série A do Brasileirão. Eu gosto sim do Felipe Melo, acho que é um jogador que já demonstrou sim um bom futebol, uma grande carreira. A questão dele é principalmente o salário, né? Segundo informações do jornalista Jorge Nicola, o salário dele no Fluminense é de R$500 mil mensais, enquanto que no Palmeiras o salário era entre 700 a 800 mil mensais. Então, um jogador caro, ficando livre, não vai aceitar receber 50 mil. Ou um contrato de produtividade, por exemplo, acho que poderia fazer mais sentido. Só que o Felipe Melo, apesar do esporte estar procurando este primeiro volante, recentemente o Felipe vinha jogando até mesmo mais como um zagueiro, né? Um zagueiro pelo lado esquerdo do campo, mesmo sendo destro, o Felipe Melo atuando mais pela esquerda. Então, um jogador que já não faz essa função há um tempinho, né? 2024, aqui em 2023 o mapa dele também já preenchido por esse lado esquerdo do gramado. Acho que a última temporada de fato jogando 100% no meio de campo foi lá em 2022, naquela ocasião 38 jogos. Até que vem jogando com uma certa frequência, mas em uma outra posição. Você pode deixar a sua opinião também sobre o experiente Felipe Melo. Não vai se aposentar, está buscando um novo clube no mercado. Atleta revelado pelo Flamengo, jogou a Copa do Mundo de 2010, passou também na Fiorentina, Juventus, Galatasaray, Inter de Milão e foi contratado pelo Palmeiras ainda em 2017. Um jogador que teve poucos clubes aqui no Brasil, né? Apenas o Flamengo, Grêmio, Cruzeiro, Fluminense e Palmeiras, só clube grande também na sua trajetória. Acho que o esporte também faria muito bem para esse jogador, dependendo, né, das condições, enfim, acho que um cara que tem esse espírito de liderança e pode agregar. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o mais novo reforço do esporte para a temporada de 2025, que é o atacante Carlos Alberto, atleta que hoje estava no Botafogo, mas recentemente defendeu o Molenbeek, esse clube da primeira divisão do futebol belga, foi até bem por lá, com 3 gols marcados e 2 assistências em 17 partidas. O esporte está fechando esta contratação, o jogador inclusive já está no Recife para assinatura contratual. Tá? Os valores envolvendo nesta transação. Também vou pegar aqui esta outra arte do TNT Sport lá no Instagram. Um abraço para ele, inclusive. Ele garantiu o seguinte, tá? Que segundo informações do Vene Casagrande, o jogador será comprado por aproximadamente 15 milhões de reais, 2 milhões e meio de dólares, por 60% dos seus direitos econômicos e assinatura contratual por 4 anos. O Carlos Alberto, que hoje tem apenas 22 anos de idade, é natural de João Pessoa, na Paraíba, pertinho também de Recife, mas é revelado pelo América Mineiro. Começa no América, se destacando lá pelo Coelho, e foi contratado pelo Botafogo em 2023. Em relação ao Carlos Alberto, o que a gente pode analisar dele em termos de características de jogo? É um ponta esquerda com boa velocidade,
e arranque, aquele jogador que não tem, por exemplo, uma dificuldade de pegar a bola, carregar e buscar uma finalização de fora da área. Ele pode jogar pelas duas beiradas, tá? Na ponta esquerda e também na ponta direita. Mas dos jogos que eu acompanhei do Carlos Alberto atuando pelo lado esquerdo, eu gostei mais, com essa característica, por exemplo, de cortar para dentro e buscar um arremate de média distância. Ele que jogou algumas partidas também já nesse campeonato carioca, foram duas pelo Botafogo, que o Botafogo começa utilizando um elenco alternativo e tendo o Carlos Alberto na sua escalação titular nas duas partidas, tá? Contra a Portuguesa e também frente ao Maricá. Aqui está o mapa dele de movimentação, principalmente pelo lado canhoto. No ano passado, ele voltou para o Botafogo na metade do ano, também participou de alguns jogos na Série A. 7 partidas, 2 como titular, uma nota média de 6,74, segundo o SofaScore, e o mapa mais preenchido na região central, às vezes até mesmo como um segundo atacante, né, pisando bastante na grande área. Em 2023, 21 e 22, ele também participou da Série A do Campeonato Brasileiro, naquela ocasião vestindo a camisa do Botafogo, também atuando pelas beiradas. Deixa eu ver se agora carrega aqui para me mostrar para vocês também o mapa dele de movimentação. Aqui está. Em 2023, 15 partidas, apenas uma na condição de titular. 2022 também foram 6 jogos na Série A. 2021, outras 8 partidas. Lá no Campeonato Belga, ele também jogou pelas beiradas, mais pela ponta esquerda. 16 jogos, 15 na condição de titular, 3 gols e 2 assistências pelo Molenbeek. A gente pode ressaltar aqui algumas estatísticas interessantes em relação ao Carlos Alberto no quesito, por exemplo, de comportamento. Não levou nenhum cartão amarelo quando esteve na Bélgica. Também, em termos de passes, ele tem uma média de 24,9 ações com a bola, quando esteve lá no Molenbeek também. Passes certos por partida, na casa de 73% de acerto. Passes no terço final, em 66%. No seu próprio campo, 83%. Em questão de grandes chances perdidas, ele teve 4, por exemplo, lá no futebol da Bélgica. Acho que pode ser um ponto a se esperar dele, tá? De melhorar essa questão de alguns gols. Frequência de gols na faixa de 354 minutos, para marcar um gol também lá no futebol belga, algo na casa de 15% na conversão de gols. Mesmo não sendo um jogador já pronto para essa temporada, eu vejo que o Carlos Alberto é um jogador bom para o esporte, pensando em uma valorização em um longo prazo. É um cara que tende sim a se tornar um bom destaque em uma realidade de Série A. Não quer dizer que essa contratação seja ruim, nada disso. Tá? Eu gosto do Carlos Alberto, tem boas características de jogo, tem esse bom arranque, até mesmo uma boa finalização. É um jogador que não desiste, torcedor inclusive do Botafogo tem até um certo carinho pelo jogador. A grande questão são os valores. Eu entendo que o real teve uma grande desvalorização nos últimos anos, então é natural que qualquer $1 milhão, $2 milhões já pareça um absurdo aqui no Brasil. Claro que para um cidadão comum, 15 milhões de reais é um dinheiro assim inacreditável. Mas no futebol, nem tanto. Tá? No futebol, essa quantia já não é lá essas coisas como foi 5, 3, 4 anos atrás. Então há essa diferença em relação aos valores. Confesso para vocês que eu, sendo um dirigente do esporte, se fosse para investir uma quantia como essa em um ponta, eu já traria um jogador para chegar e ser a solução dos problemas. Eu ainda não tenho toda essa confiança, essa credencial que o Carlos Alberto será esse nome na Ilha do Retiro. Acho que chega, assuma esta condição, mas não é uma garantia, por exemplo, em um campeonato mais complicado, como a Série A do Brasileirão. Acho que é um jogador, por exemplo, como foi a contratação do Christian Barletta na última temporada, só que se fosse o Barletta para a Série A do Campeonato Brasileiro, por exemplo, o Barletta hoje com 23 anos de idade. Tá? Mas para começar essa temporada agora, acho que são nomes interessantes, promissores. Ainda tem o Romarinho, que é um jogador já experiente em Série A de Campeonato Brasileiro. Não acho a chegada ruim não, só acredito que pelos valores eu tentaria trazer um jogador já mais pronto para a Série A do Brasileirão. Não é ainda a realidade do Carlos Alberto, mas com 22 anos de idade eu tenho muita confiança que esse cara será assim, um dos bons jogadores aqui do Brasileirão. Com a Segurobet, com a Betfair, você aposta, a Segurobet, nosso outro parceiro do outro canal. Com a Betfair você começa a palpitar a partir de R$1 via Pix, sem nenhuma burocracia. O link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, já com as cotações disponíveis, por exemplo, na Copa do Nordeste. O título, por exemplo, do esporte está pagando 6 a cada real apostado e você pode desafiar outros amigos seus, seja torcedor do Bahia, do Vitória, do Náutico, do CRB, do Confiança, enfim,